Graça e paz, amados irmãos. Sejam bem-vindos a este canal. A verdade sobre o Evangelho com Luiz Jeremias. Louvado seja Deus. Os ricos, será que vão herdar o reino dos céus? Este é um tema que nós vamos debater. É só você clicar no like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificação para não perderes mais nenhuma novidade. Hoje queremos falar acerca dos ricos. Será que os ricos irão herdar o reino dos céus? Esta é a verdade que nós vamos falar hoje. Sem mais delongas, vamos logo no que interessa. Será que os ricos vão herdar o reino dos céus? Aí está a pergunta. Muitas pessoas têm afirmado que o reino dos céus apenas é para os pobres, não é? Algumas pessoas dizem, se um rico quer herdar o reino dos céus, então o que tem que fazer é abandonar toda a sua riqueza e voltar na pobreza. Assim como vai herdar o reino dos céus. Será que isto é verdade? Será que os ricos, mesmo com a sua riqueza, não vai herdar o reino dos céus? O que diz a palavra a favor disto? Bem, se nós formos ir na palavra, Jesus já afirmou. É muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Ou é mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Esta afirmação não quis dizer que os ricos não entrarão no reino dos céus, mas sim quis dizer que é muito difícil entrar no reino dos céus, os ricos. Quando se fala de difícil, não está a se falar de impossível, ok? Difícil e impossível são coisas diferentes. Então, você não pode simplesmente dizer que os ricos não vão entrar no reino dos céus porque eles possuem os bens, ok? Porque ele tem muitas riquezas. Então, o fato dele ter o que eles têm não significa que serão impedidos de herdar o reino dos céus. Não significa que eles não terão oportunidade de entrar no reino dos céus. Muito pelo contrário. Se eles praticarem o que a Bíblia diz, o que é da vontade de Deus, então claro que eles herdarão o reino dos céus. Se nós formos aprofundar com a mesma Bíblia, nós vamos perceber que o rei Davi não era pobre, mas foi homem considerado segundo o coração de Deus. Olhemos para Salomão. Salomão não era pobre, era muito rico, mas também foi um homem mais sábio. Olhemos para muita gente. Havia muita gente que adorava a Deus e que ele fazia o bem e que eram ricos. Tá bom? Então não tem nada a ver. Se nós formos a olhar também na história, vemos que o José não foi pobre, era rico. Então, algumas pessoas podem até dizer, não, é da antiguidade. Então, desde que Jesus Cristo, ele apareceu e ele deu essa seguinte lei, que os ricos não herdarão o reino dos céus. Nada disso. Nada disso. Ok? Se não existir os ricos, quem vai ajudar a igreja? Quem vai ajudar os necessitados? Quem? Então, se também olhemos para a igreja primitiva, como eles viviam. Ali estavam os ricos, os pobres, todos juntados. Só que cada pessoa compartilhava o que tem para com o outro. Não se tratava da pobreza. Então, o Ananias e Safira também não eram pobres. Se a Bíblia diz que eles foram amaldiçoados por causa daquilo que eles conseguiram, significa que eles tinham uns bens, só que naqueles mesmos bens eles usaram com a mentira, ok? Não foram justos. Então, longe de nós pensarmos que os ricos não vão herdar o reino dos céus. Olhamos para os irmãos do Brasil. São muitos irmãos lá que estão a protagonizar a palavra. Estamos a falar de pastor Júnior Trovão, estamos a falar de pastor Adão, estamos a falar de pastor Juliano Son, estamos a falar de muitos pastores, ok? E que, olhando eles, segundo a vida deles e com nossa, não se compara. Sua vida financeira não se compara. E são homens mais fortes que têm adorado a Deus e que têm protagonizado a palavra até os confins. E nós até nós, aqui temos acompanhado as mensagens que eles têm pregado e têm salvado vidas.
presente, assim como não presente. Tem salvado vidas ao vivo, assim como online. Tem salvado vidas. Então, será que Jesus disse que os ricos não entrarão no reino do céu? Não, só que ele disse, é muito difícil. Muito difícil os ricos entrarem no reino dos céus. Muito difícil os ricos herdar o reino dos céus. Por quê? Porque eles estão depositando a sua confiança nas suas próprias riquezas. O seu coração não está mais inclinado para as coisas celestiais, mas sim para as coisas terrenas. Porque eles têm empresas cá na terra. Eles têm muitos dinheiro que estão no banco cá na terra. Então eles temem perder aquilo. É por isso que ele tem se perdido na vaidade. Mas não são todos. Lembre-se que a mesma palavra diz que muitos foram chamados e poucos escolhidos. Existem muitos ricos que podem não herdar o reino dos céus, mas também há poucos que vão herdar o reino dos céus. Então, longe de nós pensarmos que os ricos não herdarão o reino dos céus. Os ricos sim vão herdar o reino dos céus, se viverem de acordo com a mensagem de Deus, se temerem a Deus, se não se misturarem com a política. Os ricos vão herdar o reino dos céus, se viverem amando uns aos outros, não fazendo distinção das pessoas. Os ricos vão herdar o reino dos céus. Se saírem também, se humilharem, irem pregar evangelhos, vão herdar o reino dos céus. Se deixarem de mentir, se deixarem de prostituir, se deixarem de feitiçar, se deixarem de caluniar, então vão herdar o reino dos céus. Ok? Não é o seu dinheiro que vai os impedir